Música para melhorar os atendimentos de saúde. Essa é uma prática no Centro Saúde Escola da Unesp em Botucatu. O projeto, que reúne residentes, estagiários e pacientes da unidade, busca nas canções formas de promover acolhimento e favorecer os tratamentos. Nesta sexta-feira tem mais Conexão Unesp com análises de especialistas sobre os principais desafios do novo governo ao longo de 2019. E o assunto de hoje é economia. O Unesp Notícias deste 4 de janeiro começa agora. Boa noite! Música para animar e aproximar pessoas. Nós vamos rever uma reportagem que mostra a proposta de um projeto de oficina de musicalização em um espaço nada convencional, o Centro Saúde Escola da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu. Para Marta, ter contato com a música é um encontro com o passado. Ela já foi conhecida pelo nome artístico de Marta Coração e participou da trilha sonora de uma novela na década de 80. A música representa quase tudo, viu? Porque foi minha vida inteira de música. Gravei, como eu disse, 4 CDs, fiz trilha de filme, Abra as Asas, com o Reinaldo Volpato. Fiz muitas coisas, eu andei pelo Brasil todo cantando. Mas a carreira profissional não foi adiante. E hoje o único contato dela com a música é aqui no Centro de Saúde Escola, uma unidade auxiliar da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu. É que todas as sextas-feiras esse grupo oferece uma oficina de musicalização na unidade de saúde. O projeto, que começou em junho, envolve pacientes, acompanhantes e residentes de várias áreas, que juntos têm a missão de transformar o ambiente do centro em um lugar mais animado e agradável. Eu aqui na saúde mental me sinto muito melhor do que eu já estive por ter esse grupo maravilhoso de pessoas que vêm se recuperando e se integrando à sociedade novamente através da música. Não é preciso ser cantor nem dominar um instrumento, basta chegar e participar. Depois do aquecimento inicial, o grupo percorre os corredores e salas de espera, levando o ritmo contagiante. Uma atitude simples, que muda o dia de quem aguarda ser atendido. Trouxe uma alegria para o pessoal que está muito desanimado aqui, esperando, às vezes pensando em alguma coisa ruim, passa a pensar uma coisa boa. Foi muito bom isso. E gera um sentimento de gratidão para os integrantes do grupo. Tem sido uma experiência muito boa, é uma experiência nova. Eu espero a semana inteira para chegar sexta-feira, porque é sempre muito gostoso. As pessoas, quando a gente passeia aqui pelos corredores, elas nos recebem muito bem. A ideia de criar a oficina de musicalização surgiu de experiências já desenvolvidas no centro e do envolvimento de residentes em projetos com música. É o caso da Márcia. A enfermeira pesquisou a relação entre música e saúde no trabalho de conclusão do curso. A gente percebeu que as pessoas, os usuários do serviço, eles estavam assim, em sofrimento psíquico mesmo. E um dos efeitos da música realmente ela tem esse efeito terapêutico, ela promove essa socialização, essa reabilitação, essa promoção com a saúde. E aqui, nesse grupo, a gente tem esse espaço mesmo da pessoa ressignificar realmente o seu sofrimento através da música, que é muito simbólica a música, né? A gente não consegue medir o efeito que a música tem, mas é muito potente o efeito que a música traz. Para o seu Eugênio, por exemplo, que está sempre acompanhado do acordeon, as oficinas trouxeram confiança e afastaram a timidez. Nunca tinha participado de grupo, assim. Eu tocava mais em casa, lá em casa. Lá em casa eu toco melhor, sozinho, assim. Mas os efeitos da música vão muito além. Nós percebemos assim que melhorou a interação, a comunicação, o autocuidado, a autonomia, a iniciativa. A gente percebe também que pacientes que apresentavam sofrimento psíquico importante têm tido uma melhora. Isso aproxima a paciente
os usuários e os funcionários, né, os próprios trabalhadores. A gente percebe também o vínculo melhora entre o usuário e a unidade e a adesão ao tratamento nas diversas áreas aqui. Após o passeio pela unidade, a turma volta a se reunir e participa de dinâmicas com foco na concentração e na coordenação motora. A meta dos organizadores é fazer o grupo crescer e continuar espalhando pelas salas e corredores do centro de saúde o que a música tem de melhor. Quando a gente passa com a música, a gente vê uma transformação no sorriso, no olhar. Então, é um momento bastante agradável de transformação. A gente vê que a música ela é um instrumento muito potente para produzir saúde, né? É uma outra forma de produzir saúde. O projeto arrecada instrumentos musicais para usar nas oficinas. Então, quem quiser fazer uma doação pode levar diretamente na recepção da saúde mental no Centro de Saúde Escola, que fica na rua Doutor Gaspar Ricardo, 181 em Botucatu. Outras informações sobre o atendimento e as oficinas de musicalização podem ser obtidas pelo telefone 14 3880 1770. A situação econômica do Brasil foi um tema recorrente na corrida eleitoral e ainda causa repercussão. No Conexão Unesp de hoje, que retoma a discussão sobre os grandes problemas nacionais a serem enfrentados pelo novo governo, o professor Elton Casagrande, do Departamento de Economia da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp em Araraquara, é quem nos ajuda a entender os desafios nessa área. E para ele, a superação passa por duas questões principais: a redução da pobreza e o aumento das oportunidades de emprego. Em primeiro lugar, eu creio que para uma boa definição da economia nos próximos anos, será necessário uma boa revisão das nossas referências institucionais e o restabelecimento do equilíbrio entre os poderes. Nesse sentido, um aspecto crucial vai recair sobre o funcionamento e a forma de eleição que ocorre no Brasil. O poder distrital, apesar de todas as discussões que possam existir, o poder distrital teria que ganhar muito maior relevância do que tem ocorrido. E isso é que pode mudar, sim, os rumos do tipo de eleição e de representação que nós temos tido, ou seja, caminhando por uma representação muito mais qualitativa. Devemos dizer que para o Brasil de hoje essa representação não é de melhor qualidade. Um segundo aspecto que nós devemos considerar para o bom funcionamento da economia é a forma do déficit público, como ele ocorre, quais são as razões desse volume de gastos acima dos tributos e como melhorar esse cenário. Primeiro, não é possível considerar uma melhoria do funcionamento da máquina pública se não tiver uma melhor referência de eficiência e eficácia dos bens públicos ou na produção de bens públicos. No segundo item fundamental é a capacidade de investimento do Estado, e isso é determinante da boa qualidade da infraestrutura e a forma, inclusive contratual, que se é feito a gestão dos próprios investimentos e também depois das concessões dos serviços públicos. Então essa é uma matéria de grande investigação no campo da ciência econômica, mas também da administração pública. São dois elementos fundamentais. Além de um terceiro item dentro do contexto do déficit público e da participação do setor público na determinação do equilíbrio social de um funcionamento tanto de sociedade quanto de economia, além da eficiência, eficácia, da recuperação do investimento, é o comportamento contracíclico do gasto público, ou seja, quando a economia diminui a atividade, o gasto público entra para dar suporte, e o inverso quando a economia cresce. Esse seria um comportamento esperado para os gastos públicos e não procíclico de uma maneira permanente, não? Um terceiro item da nossa agenda, digamos assim, da agenda do Brasil, além das referências institucionais,
sobre o déficit público, a nossa segunda, é o nosso regime de metas de inflação. O regime de metas, que tem mostrado o efetivo para controlar preços, necessita para funcionar uma taxa de desemprego absolutamente elevada. É uma taxa inconsistente ou inconsistente, difícil para manter a capacidade de renovação da própria economia, dos aspectos positivos, dos valores seculares que organizam uma sociedade. Então é um efeito destrutivo o que provoca o regime de metas sobre a atividade econômica. Destruir postos de trabalho não é algo para ser comemorado em termos de controle de inflação. Então o regime de metas pode sim ser feito, receber incrementos, melhorias, ampliando o prazo de controle ao invés de 365 dias, considerar sim alguns aspectos de expurgos que afetam por demais a inflação no mês e nem sempre tem efeito com relação à demanda, e, a bem da verdade, que a própria controle monetário da situação econômica não aborte o quê? O crescimento de curto prazo, que naturalmente provoca reajuste de preços relativos e depois do nível geral de preços. Então, que há muito a fazer no regime de metas, sim, e isso foi esquecido por um bom tempo. Finalmente, ou quase finalmente, o ambiente empresarial. O ambiente empresarial que depende do regime de metas, do controle do déficit público e também das referências, colocando aqui, institucionais, que se refere aos poderes, à forma de eleição dessa representatividade. Então, são aspectos macro, definidos dentro de um escopo político, que pode sim melhorar o ambiente empresarial. Certamente, uma boa revisão de classes de tributos que devem aumentar e outros que devem ser reduzidos, e um melhor controle na entrada de capitais para o Brasil, certamente melhoraria, sim, o ambiente público no Brasil, de funcionamento empresarial. Não se trata aqui de evitar que os capitais saiam. Hoje, o grande dilema é evitar que eles entrem e que apreciem o câmbio, provocando uma série de distúrbios para a economia brasileira. Eu acredito que esses 4 pontos bem organizados dariam um cenário de melhor expectativa, mas cujo foco principal dos 4 elementos seja a redução da desigualdade social e o aumento das oportunidades de trabalho e de emprego, especialmente para jovens. Eu acho que se a economia tiver esse referencial e a classe política concebê-los como um referencial importante, ou seja, são os meios para a redução das desigualdades, o Brasil pode voltar a ter uma chance melhor do que aparentemente está em voga. Eu acho que um cenário de médio prazo é o melhor para se pensar no Brasil, e não exatamente até 2020 ou 2021. Creio que nós passaremos ainda por um período de razoável reflexão e de autocrítica de maneira geral. O Nesp Notícias está chegando ao fim. Não deixe de acompanhar as novidades da nossa programação no nosso canal no YouTube. Um bom fim de semana para você e até segunda. Tchau!